encontraram? A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isso uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta, e o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Despertai, ébrios, e chorai, gemei, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, e despiu-a toda, e a lançou por terra. Os seus sarmentos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído. O mosto se secou, o óleo falta. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Cingivos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai vestidos de pano de saco durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa de vosso Deus. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura o mantimento não está cortado diante de nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa de nosso Deus? A semente apodreceu debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se secou o trigo. Como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas são destruídos. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Podem tomar assento. Livro de Joel, profecia de Joel. Ele tem nos seus 3 capítulos 2 temas principais. Um tema que ele chama aqui, ele denomina o dia do Senhor. Ele fala em dia do Senhor no singular, e ele fala também em dias no plural. E esse dia do Senhor, que ele fala nos 3 capítulos, na visão dele, no pensamento dele, no linguajar dele, é um dia terrível. Por que é um dia terrível? Porque é um dia de juízo, é um dia de acerto de contas, é um dia que o homem vai ser chamado para prestar contas. E por que esse dia é terrível? Porque a maioria dos homens na face desse mundo não está preparado para enfrentar esse dia. O ser humano pensa em tudo, somente não pensa na eternidade.
O ser humano pensa em tudo, mas não pensa que um dia ele vai ter que prestar conta de tudo que ele fez. Então, por isso, é um dia terrível no linguajar de Joel. Mas existe um tema dentro desse livro da profecia de Joel, que se sobrepõe a esse dia terrível, que é a mensagem do arrependimento. Fazendo uma comparação desse livro, apesar dele ser um livro que fala de coisas terríveis, que pode ser tido como um livro pessimista, mas no entanto ele é um livro otimista, porque ele defende a tese, ele defende a ideia, que esse dia pode ser mudado através de algo chamado arrependimento. Então esse livro é um livro de uma chamada a um arrependimento. E dentro do contexto desse livro, esse arrependimento vai levar Deus a mudar a história desse dia. Ou seja, a ponto de Deus até se arrepender e voltar atrás e não trazer o juízo que Ele está prometendo. É um pensamento dentro desse livro. E esse dia é de bastante difícil interpretação. Não vou interpretá-lo ele totalmente nesta pregação. Vamos pegar o primeiro capítulo e fazer uma meditação sobre o primeiro capítulo. Então, o livro, no geral, trata de juízo de Deus sobre a nação, sobre as pessoas. E no capítulo 1, ele vai introduzir 3 tipos de juízo, que nós vamos, ao longo da pregação, estar meditando nesses 3 tipos de juízo, tá? Que ele traz no capítulo 1. Então, no versículo 1, ele nos informa, o escritor nos informa, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel. Primeiro ponto, isso daqui não é palavra de homem, é palavra de Deus. É palavra do Senhor. A Bíblia num todo é palavra de Deus. Existem, se colocando na mídia, e sempre colocou, dúvidas sobre a palavra de Deus, mas nós temos que defendê-la como inerrante. A Bíblia não contém erro, a Bíblia não precisa de conserto, a Bíblia não precisa de ser colocada num contexto atual, ela não envelhece, ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus não muda, quem muda somos nós. A palavra de Deus é verdadeira. Isso daqui é uma palavra de Deus dirigida a um homem, sim, dirigida a um homem, escrita por um homem, mas é palavra de Deus. Sendo trazida em linguagem humana, e a linguagem humana contém falhas, mas ela representa a verdadeira palavra de Deus. Então ela é palavra de Deus. Dirigida a quem? A Joel. Qual é o significado do nome Joel? A interpretação desse nome no hebraico é: o Senhor é Deus, Jeová é Deus. Então a palavra de Deus dirigida a alguém que representa a Deus. Não é qualquer um, é alguém que foi escolhido, chamado, ungido para representar Deus. Ele representa Deus até no nome. Então não é qualquer um, alguém que foi chamado. É ser humano, mas foi chamado, tem um chamado, tem uma unção, tem uma autoridade para estar trazendo essa palavra. E nós não podemos questionar essa autoridade. Se nós questionarmos, nós somos passíveis do juízo de Deus. Por quê? Porque não ouvimos a palavra dirigida a um homem escolhido pelo próprio Deus e que tem no seu próprio nome a representatividade que o Senhor Jeová é Deus na terra e sempre será. Versículo 2: ouvi isto, vós anciãos.
Primeiro, a mensagem, a palavra, a profecia é dirigida a alguém de autoridade dentro da nação, dentro da comunidade, dentro da congregação, dentro da família, o ancião. Mas tem ancião que não estudou, não interessa, ele tem experiência de vida. O interessante, o engraçado é que Deus, Ele estabelece autoridades, Ele estabelece magistrados, Ele estabelece pessoas com autoridade dentro da comunidade, e Ele não vai contra essa autoridade. Deus honra a autoridade que Ele constituiu. Cada um de vocês, com a idade já avançada, é uma autoridade dentro da comunidade que você está colocado. Você é uma autoridade, é honra. Deus honra quem tem honra. A quem honra, devemos honrar. A Bíblia ensina darmos honra às cãs brancas. E hoje nós vivemos uma inversão de valores. Entra dentro de um ônibus, as autoridades honram as pessoas com uma certa idade. Mas, quanto mais você vai para a periferia, mais desonra tem entre as pessoas de menos idade com os mais idosos. Eu pego hoje um ônibus de um determinado bairro. Ali, ninguém respeita o local separado para a pessoa de idade. Você chega lá, tem um jovem com um cara de 16, 18 anos, sentado no lugar destinado às pessoas de mais idade. E entra pessoas de idade e ele nem sequer levanta o rosto para olhar na pessoa de mais idade. Hoje, o adolescente fala para o pai e para a mãe: vocês são quadrados. Presta bem atenção, existe dentro da palavra ancião a palavra honra. Só que tem um detalhe também. Dentro da palavra ancião existe a palavra responsabilidade. Porque tem gente que gosta de honra, mas corre da responsabilidade. Então, dentro do decorrer dessa palavra aqui, Deus dá honra a quem tem honra, mas também não exime ele da responsabilidade que ele tem como ancião. Então, se ele tem honra, também tem responsabilidade. E dentro dessa responsabilidade, o primeiro puxão de orelha vem para quem? Para quem tem a responsabilidade. Pegue a profecia do apóstolo João em Apocalipse, as 7 primeiras cartas da igreja enviadas às igrejas. Primeira coisa, todas as cartas são enviadas não primeiramente à igreja, mas ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja escreva isso. E as pessoas gostam, quem tem autoridade eclesiásticas, gosta muito da honra do anjo. Mas eu sou o anjo. Mas quando fala da responsabilidade, sabe por quê? Porque ali, na realidade, Jesus estava honrando o anjo, mas também estava dizendo: olha, vai vir bucha em cima da sua igreja e você é o primeiro a ser chamado a atenção. Então, ancião da sua comunidade, da sua casa, do seu lar, você tem honra, mas também não fuja da responsabilidade. Então ouvi isso, anciãos, escutai, todos os moradores da terra. Mas por que da terra? Presta bem atenção, aqui dentro desse texto, a palavra está sendo enviada a uma nação, e não às nações. Está sendo enviada a uma nação, a uma terra. Que terra é essa? A terra de Israel, que tem a honra do chamado da lei de Moisés, que tem a honra do chamado de Deus, e essa é a única nação em toda a terra que tem essa honra. E sabe o que aconteceu com essa nação?
A nação toda ficou de nariz empinado, porque tinha essa honra. Eles têm essa honra. E lá em Romanos, Paulo não vai negar essa honra que a nação de Israel tem. Mas lá em Romanos, Paulo chama a atenção para a responsabilidade dessa nação, assim como está sendo chamado essa nação à sua responsabilidade. Trazendo isso para a igreja é a única chamada entre todas as nações para a salvação, é uma honra. Ter o evangelho é uma honra, pregar o evangelho é uma honra, mas também temos que prestar atenção na responsabilidade. Sabe por quê? Dentro de um contexto geral, Deus começa o juízo dele na terra de Israel. Dentro de um contexto geral, Deus começa o juízo dele na igreja. Está escrito lá em 1 Pedro, em 2 Pedro. As cartas de Pedro diz sobre isso. E ele vai ainda mais longe. Se o juízo de Deus começa dentro da igreja, e somente os salvos são realmente salvos, aonde aparecerá o ímpio e o pecador? Então, puxão de orelha, o conserto, o chamado à responsabilidade começa com a terra, que no caso era a terra de Israel, e hoje é a igreja. Então presta bem atenção na palavra, porque a palavra fala de juízo. A palavra fala de acerto de contas. E aí ele vai dizer então, olha, aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? No versículo 2, existem duas perguntas. Mas isso o quê? O que aconteceu? O que está acontecendo? Jesus falando sobre isso, ele chamou a atenção de uma parte dos seus ouvintes, principalmente os fariseus e doutores da lei, o povo no geral, dizendo assim, olha, vocês olham para o céu e sabem discernir coisas de meteorologia. Vocês olham para o céu e vê a cor do céu e falam, olha, amanhã ou hoje à tarde vai chover. Porque vocês sabem discernir certos sinais meteorológicos do céu. Vocês têm uma certa sabedoria. Mas, no entanto, vocês não estão sabendo discernir os sinais que estão acontecendo no vosso meio. Jesus estava curando, Jesus estava libertando, Jesus estava expulsando demônios, Jesus estava pregando a chegada do reino, o reino de Deus chegou, e eles não estavam discernindo a mensagem dos sinais do momento, daquele dia, daquele momento, daquele instante. Está cheio de gente aí que está dormindo, que não está discernindo os sinais do tempo. Não está se voltando para essa pergunta. Presta atenção nos acontecimentos, presta atenção na vara, presta atenção no juízo. Deus nunca deixou de trazer os seus juízos, e uma das maneiras de Deus falar com o mundo, uma maneira de Deus falar conosco, é através dos seus juízos. Mas alguém pode me dizer assim, você está ficando maluco, rapaz, juízo é coisa ruim. Não, juízo de Deus dentro de uma perspectiva bíblica é coisa boa. O salmista no Salmo 119, ele olhou para os juízos de Deus e falou, olha, bom é ter o seu juízo na terra, porque havendo os seus juízos na terra, o povo aprende a justiça. O salmista olhou para os justos juízos de Deus e falou, olha, bom foi para mim ter sido afligido, bom foi para mim a vara da correção, porque antes de ser corrigido, eu andava errado, no entanto, depois da correção, eu coloquei a minha vida no prumo, a minha vida endireitou, eu aceitei a correção e coloquei ela no conserto. Foi isso que um jovem leu aqui na frente. Hebreus trata sobre isso, o escritor de Hebreus trata sobre isso,
que a princípio toda a correção, ela não é de alegria, mas sim de tristeza. Sim, o camarada fica triste porque foi repreendido. Mas depois dele cair em si e aceitar a correção e colocar a correção em prática, aí ele vê que a correção era boa. É o caso de todo jovem. O jovem é corrigido na infância e na adolescência, ele não entende, mas quando chega lá num certo período da vida dele, aí ele vai compreender e entender que a mãe e o pai não eram quadrados, a mãe e o pai queriam ele no caminho bom. Então precisamos entender e compreender a linguagem da correção de Deus, do juízo de Deus. É isso que é com essas perguntas que ele vai querer nos introduzir no assunto de juízo de Deus. E aí ele vai dizer então: fazei sobre isso uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos desse a outra geração. Bom, no capítulo 3, ele está, no versículo 3, ele está com um pensamento bastante otimista. Para lá de otimista. Sabe por quê? Porque se você pegar esse mesmo assunto e olhar um outro profeta, houve um outro profeta que disse assim: olha, Israel é uma bezerra selvagem. Como assim bezerra selvagem? Quanto mais eu corrigi ela, mais teimosa ela ficou. Em vez de aceitar a correção, ela ficou revoltada com a correção e fugiu da presença do pai por causa da correção. Sabe aquele filho que você fala assim: olha, mas nem matando dá jeito? Sabe aquele camarada que você pode bater que ele não muda de atitude? Tem gente que é assim, não tem filho que é assim? Pode bater, pode ensinar, pode morrer de falar que o sujeito não muda. Mas aqui no versículo 3, o profeta está tão otimista que ele está vendo que o povo está se convertendo na mente dele, na cabeça dele. O povo está mudando de vida e ele já está chamando assim: olha, faça disso uma narração para as gerações seguintes. Nós temos a obrigação de enxergar e compreender o juízo de Deus e falar disso para a geração seguinte, não deixar de ensinar o que a Bíblia ensina. Nós temos essa obrigação. Faça uma narração à geração seguinte. Aí no versículo 4, ele vai entrar então, começar a descrever o primeiro juízo que ele fala no capítulo 1. E qual que é o juízo de Deus aqui que ele vai descrever? Ele vai descrever um juízo de Deus, que Deus usou no passado, usa no presente e usará no futuro, sobre a natureza. Deus usa a natureza para castigar os homens. Talvez você não vai entender e compreender muito bem aqui, o que ele está descrevendo aqui. Porque afinal de contas você vive na cidade e a maioria não sabe o que é um gafanhoto. Mas num contexto geral, pense o seguinte: Deus está usando algo da natureza para castigar quem? O seu povo, a nação de Israel. A nação de Israel, o povo de Israel nessa época vivia da agricultura e da agropecuária, era a fonte de riqueza deles. Era isso que mantinha a nação economicamente em pé. E através de uma praga de gafanhoto, vem então uma pobreza, uma miséria sobre o povo de Israel. Sabe aquele povo orgulhoso por causa das suas colheitas? Porque tudo estava prosperando, tudo já estava indo bem. E se está indo bem, está tudo bem. O pastor Pedrosa fala muito disso, né? Nem tudo que está dando certo é certo, tem que tomar cuidado. Deus estava abençoando mesmo na desobediência deles, e eles não se tocavam.
Sabe que a graça de Deus, na maioria das vezes, é mal interpretada? Porque Deus abençoa o ser humano pela sua graça. E o ser humano olha para isso e fala: olha, se Deus está me abençoando é porque Ele está Ele está me aprovando. As minhas atitudes estão sendo aprovadas porque Ele está me abençoando. Presta bem atenção. Aquilo que a Bíblia condena, a Bíblia condena. Aquilo que a Bíblia diz que está errado, está errado. Vindo para dentro da igreja, tem gente que recebe dom espiritual e é usado por Deus e interpreta isso como uma aprovação de Deus na vida particular dele. E quando alguém vai confrontá-lo com a Bíblia Sagrada, ele fala: não, mas Deus me usa. Mas você está errado, mas Deus me usa. Não é dessa maneira, não é assim. Os dons de Deus são sem arrependimento. Deus dá um dom, enquanto Ele não executar um juízo sobre a pessoa que tem o dom, que Ele deu o dom por graça dele, essa pessoa vai sendo usada. Mas, uma hora Deus puxa a corda. E aqui Deus está puxando a corda através de um juízo trazido pela natureza. Deus usou a natureza para trazer um juízo sobre o povo de Deus, sobre a terra de Israel. E ele então vai dizer, ele vai descrever aqui os gafanhotos. E quando você lê aqui, como você não entende, não compreende, você fica até meio confuso com isso daqui, né? Mas na realidade, olhando, investigando lá, pesquisando, o pessoal que entende sobre isso daí, eles defendem a ideia que aqui não é 4 tipos de gafanhoto, é apenas um tipo de gafanhoto. E esses gafanhotos não são originários da terra de Israel, eles vinham de outro país, e eles levantavam um voo em nuvem, e era uma nuvem com tantos elementos dentro dessa nuvem de gafanhotos, que chegava a tampar o sol, chegava a escurecer. Por isso que ele vai fazer comparações aqui, e lançar isso para os últimos dias de trevas que virá sobre a terra. E esses gafanhotos voavam, mais ou menos 3 dias de voo. Agora imagina um bicho desse, voando 3 dias, quando desce sobre o verde, qual a fome que eles estão, hein? Abadecia sobre a roça do camarada, em pouco tempo, não tinha mais nada da roça, ficava tudo na raiz, tudo estragado. E tem mais uma, hein? Quando eles sentavam, as fêmeas já sentavam, iam comendo e ao mesmo tempo botando ovos. E eles não vivem muito tempo, mas já ia nascendo outros. Por isso que você vê aqui pulgão, saltador, é tudo estágios da mesma família e danificando. Danifica como pulgão, danifica como saltador, e depois quando chega a fase adulta novamente, danifica ainda mais. Ou seja, eles vão destruindo tudo. Mas como Deus é misericordioso e é bom, esses camaradas quando sentam, logo morrem. E aqueles que nascem, devoram um monte de coisa, mas logo morrem. E eles não conseguem reproduzir novamente. Depois vai vir outras pragas, mas aquela turminha lá acaba ali. Só que tem uma coisa aqui dentro desse capítulo 1 aqui. Deus usou essa primeira praga, esse primeiro juízo, mas o povo não vai se arrepender. O povo não se arrependeu. Então Deus usa a segunda. E a segunda qual que é? Uma seca severa.
Então, aquele povo perde a colheita daquele ano, e a próxima colheita não vai haver, porque logo em seguida começou um outro juízo, que é um juízo da natureza também, que Deus traz a natureza para julgar o seu povo, que é uma seca. E esse povo é complicado, esse povo é terrível. E fazendo uso desse primeiro juízo aqui, sobre os gafanhotos, ele vai fazer uma descrição dos gafanhotos, e ele vai dizer então, no versículo 6, porque uma nação subiu sobre a minha terra. Ele dá o nome à nuvem de gafanhoto de nação. Por quê? Porque é uma multidão de elementos, uma multidão, por isso que ele chama de nação, porque na realidade ele vai chamar isso de nação, e depois ele vai aplicar de maneira metafórica, fazendo uma comparação com outro tipo de juízo que Deus trará sobre a terra de Israel. E lá no capítulo 2, essa nação de gafanhoto vai virar então uma nação de guerreiros, homens guerreiros, que virá contra a terra de Israel. Sabe por quê? Porque o camarada não aceita a primeira vara, o camarada não aceita a primeira correção, o povo de Israel não aceita a segunda correção, então vem a terceira. O mundo é assim, o mundo está sob juízo. O mundo não aceita e não se converte, Deus vai aumentando o seu juízo. Por isso que ele chama o dia de dia terrível. Por quê? Porque conforme vai passando o tempo, Deus vai aumentando o juízo dele. Por isso a pergunta dele: isso aconteceu nos dias passados ou aconteceu nos vossos dias? O interessante, né? Trazendo para os dias atuais hoje. Nós aí passamos por uma pandemia. O mundo passou por uma pandemia. E você começa a buscar comparações. Houve no passado algo igual? É essa comparação que ele está fazendo no versículo 2. Na pergunta. Esse tipo de correção houve no passado? E os camaradas vão atrás aí, os estudiosos vão atrás aí de algo recente, né? A gripe espanhola, mas não morreu tanta gente igual na Covid. Mas, e o povo aprendeu sobre a correção de Deus? Interessante, quando aconteceu aí, eu não parei de trabalhar, mas uma boa parte da população teve que parar de trabalhar. Na igreja, também teve que fechar a igreja, fechou a igreja. O povo parou de vir na igreja. Mas engraçado, né? A turma da balada não pararam. Eles iam para a balada escondido, mas iam. A polícia ia lá, tirava, não conseguia prender, porque não dá para prender todo mundo, né? Mas depois eles continuavam. E passou então o grave da pandemia, a balada não é que voltou, está mais forte ainda. Ela nunca parou, a balada nunca parou, a bagunça nunca parou, o povo do pecado nunca pararam as suas atividades, mesmo diante da pandemia. Mas a igreja parou. E teve congregações que parou e não voltou mais. Teve gente que parou e está naquela conversa, naquela desculpa: estou adorando online. Está adorando online nada, rapaz. Se não adora na igreja, vai adorar online. Se não adora na igreja, vai adorar em casa. Que conversa fiada é essa? Conversa para boi dormir. Não está sabendo ver as coisas, enxergar as coisas. Aí no versículo 5, ele vai mudar o palavreado dele. Olha o que ele diz no versículo 5: despertai ébrios. Mas peraí, irmão, ele não chamou os camaradas de ancião? Honra, responsabilidade. Sim, lógico. Deus coloca o camarada na posição dele, e Deus
honra aquela pessoa, mas Deus não deixa de falar a verdade. Agora, o que é ébrio? Ébrio é um pau d'água, é um pinguço, é um camarada que está sob efeito de álcool, não está em si, não está em plena consciência, ele está sendo dominado por algo que veio fora dele. E aí você pergunta assim, para que serve um ébrio? Se entrar um camarada de fogo aqui no culto, aqui nosso, aqui, o que a gente tem que fazer com ele? Tem que colocar para fora, não tem? Porque ele atrapalha e acaba com o culto, acaba com a pregação, acaba com o louvor. Você tem que colocar ele para fora, porque ébrio, a maioria das vezes, não serve para nada. Agora, olhe para dentro desse texto e veja o seguinte, que esse ébrio está dentro do templo de Deus. Pensa na figura do sacerdote e o sumo sacerdote. Ele recebe as coisas do povo para oferecer a Deus. Entre essas ofertas que ele recebia lá, eram tudo, maioria, cereais e líquidos. Dentro desse líquido vinha vinho, vinha bebida forte. Fazia parte da libação, do sacrifício de libação oferecido a Deus. Mas eis que você vai lá levar a tua oferta e encontra o sacerdote que vai apresentar a tua oferta, de que maneira? De fogo, alcoolizado. Ele não está somente bebendo a bebida dele, mas está bebendo a bebida que era para ser oferecida para Deus. Aí o profeta vê, honra ele primeiro, lógico, dá a honra que ele tem honra, mas não deixa de chamar a atenção. Seu ébrio, seu pinguço, seu pau d'água, acorda, desperta. Mas dentro desse versículo, a parte principal é que ele está chamando esse ébrio, esse pinguço, esse pau d'água para acordar. Ora, quem se embriaga, existem vários tipos de reações em quem se embriaga. Cada um tem um tipo de reação. Vamos considerar aquele que se embriaga, mas não parte para a agressão, não parte para a briga, não parte para ficar cheio de lorota, contando história, mas ele parte para dormir, o sono da indolência. É isso que está acontecendo com a maioria das pessoas, o sono da indolência. Sabe aquele sujeito que você fala para ele, mas para ele tanto faz. Eu respeito todas as religiões, para mim tanto faz o rio correr para baixo, como correr para cima. O certo é o rio correr de acordo com o desnível do terreno. Mas se ele começar a correr ao contrário, para mim também está tudo bem. É esse ébrio que ele está chamando a atenção aqui. Acorda, tu que dormes, desperta, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Se você não acordar, você não vai enxergar o juízo de Deus falando com você. Você precisa acordar. Se você não acordar, você não vai compreender o Evangelho, você não vai entender o Evangelho. Você vai ouvir, vai entrar nesse ouvido e sair no outro. Pega um bêbado e tente pregar o Evangelho para ele. Ele entende alguma coisa, resolve alguma coisa, você até desiste de pregar o Evangelho para ele. Você fala, não, vamos esperar a cachaça passar, depois eu falo do Evangelho para ele. Mas se o camarada vive naquela constante de fogo, não dá, aí não tem jeito, né? Você tem que falar para ele, mesmo ele estando sob efeito do álcool. Tem gente hoje em dia assim, mesmo dormindo, você tem que tentar acordar ele. Acorda, rapaz. Você está há tantos anos na igreja, será que você se entregou à letargia? Será que você se acostumou com o discurso? Você se acostumou com a palavra? Ah, mas isso eu já sei, já pregaram. Você já sabe, já pregou, mas você está colocando essa palavra em prática? Não é a questão se você sabe, a questão é você coloca em prática, você pratica? Desperta, ébrios. E ele vai dizer aqui: gemeis todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque é tirado da vossa boca. Bom, o que aconteceu com a praga de gafanhoto? O gafanhoto acabou
com a próxima colheita. E aqui estava já lá a velha lá. Essa daí acaba, não acaba? E agora o camarada é viciado em álcool. O que acontece com um viciado em álcool? Quando é tirado o álcool dele? Entra em crise de abstinência. Lá na casa de recuperação, quando chegava o camarada lá mesmo viciado, seja lá qual for o tipo de vício, e o de bebida alcoólica era o pior, era o que dava mais trabalho, que tirava a bebida dele. Os primeiros 3 dias, ele não dormia e não deixava ninguém dormir. Os primeiros 3 dias. E aprontava as mais maluquices que você pode imaginar. Teve um lá que pegou um pedaço de bambu, que as mulheres antigamente usavam para levantar o varal de roupa. Ele pegou lá um pedaço de bambu e começou a chamar todo mundo. Vem aqui, ela está aqui dentro. Ela, quem que está aí dentro? A minha sobrinha entrou aqui dentro desse bambu. E ele estava procurando a sobrinha no bambu. E começava a procurar as coisas na parede, virava Homem-Aranha, queria subir na parede, não conseguia subir na parede, e todo mundo tinha que segurar ele. Então, camarada é viciado em álcool, mas a bebida faltou. Mas aqui não faltou porque não tinha para comprar, faltou porque não tinha para comprar. Não tinha mais, não produziu, faltou. E o interessante é o seguinte, hein? Que alguma dessas pessoas passa por um sofrimento terrível, mas não morre não, viu? Não morre. E fica 2, 3 meses, e na primeira oportunidade, volta para a bebida. Engraçado, não aprende a história do juízo. Passou por um grande sofrimento de abstinência, e não pensa, mas para que eu vou beber de novo, para depois ter o mesmo sofrimento? É por isso que você fala, tem gente que pode matar de bater, ele não aprende. Sabe por quê? Porque não quer aprender, porque não aceita a correção. Assim aconteceu com esse povo de Israel, a maioria não aceitou a correção, e foi parar onde foi parar. Então é tirado da nossa boca tudo isso. E ele vai continuar a descrição do juízo de Deus sobre tudo isso. E até o versículo 12 vai continuar a mesma coisa. Ele vai estar chamando a atenção. Mas dentro dessa chamada de atenção, ele faz um chamado no versículo 8. Ele começa de maneira assim, bem lenta, a lançar o seu tema do arrependimento. Ele vai falando de juízo, mas ao mesmo tempo ele fala de arrependimento. Ele diz no versículo 8, lamenta como a virgem. Ele está chamando a atenção para o sofrimento que eles estão passando por causa da falta da colheita. O juízo produziu então uma falta de alimento, o juízo dos gafanhotos e da seca severa produziu fome, produziu falta de alimento, produziu tudo isso. Agora ele usa esse juízo, para chamar esse povo ao arrependimento. E esse arrependimento deve vir como uma forma de lamento. Sabe o que a maioria faz diante do juízo de Deus? Uma boa parte vai para o lado da murmuração, começa a murmurar. Esse Deus existe? Cadê esse Deus que não me abençoa? Nem lembra das bênçãos do passado, vai e murmura contra Deus. Mas aqui ele está bastante otimista e chamando esse povo para uma lamentação. Ele está chamando os anciãos, ele está chamando os sacerdotes, ele está chamando os ministros de louvor, ele está chamando a turma do culto,
que produz o culto, que é responsável pelo culto, Ele está chamando para encabeçar, para ser líderes de uma reunião de lamentação, uma reunião de jejum, de humilhação diante de Deus. Ele está chamando o povo todo da terra. Ele começa pelos líderes e depois vai para toda a sociedade. Venha para uma reunião, e essa reunião é uma reunião de oração, essa reunião é uma reunião de jejum, essa reunião é uma reunião de clamor, em que vocês devem clamar com o rosto em terra, de tal maneira que seja como uma virgem chorando pela perca do seu noivo. Sabe aquela moça que estava preparando o seu casamento, estava o casamento marcado, e chegou a notícia: o seu noivo morreu em um acidente. Seu noivo caiu de uma enfermidade e em poucos minutos o fôlego de vida foi embora dele. E essa noiva então entra em desespero pela perca do seu noivo. Engraçado, né? Será que a gente se arrepende mesmo? A gente chora por causa dos nossos pecados? Nós estamos mesmo arrependidos por causa do nosso pecado? Um certo reformador do passado, lá de 500, 600 anos atrás, dizia assim, orando: Senhor, me perdoa do meu arrependimento, porque o meu arrependimento não foi à altura ainda do que deveria ser. Então me perdoa do meu arrependimento, que tem sido muito fraco. Engraçado, né? Será que nós detestamos mesmo o pecado? Será que a gente odeia mesmo o pecado? Será que a gente olha para o pecado e fala para ele assim: olha, pecado, meu pecado, você é o culpado de Cristo ter sido crucificado na cruz do Calvário. O meu pecado levou Cristo para a cruz do Calvário. Eu sou culpado da crucificação de Cristo na cruz do Calvário. Se não fosse o meu pecado, Ele não precisaria passar por tudo que Ele passou, toda a humilhação que Ele passou. Nós não temos noção do pecado. Nós não temos noção de quanto arrependimento nós temos que ter, o quão arrependido nós temos que estar. Lamenta como a virgem que acabou de perder o seu noivo. Será que a nossa emoção para com Deus tem sido à altura? Será que a minha e a tua emoção, o nosso amor, vai ser como lá, escrito lá no profeta Oséias? Povo de Israel, a tua benevolência, a tua bondade, o teu amor para comigo é como a nuvem da manhã que cedo passa. Sabe aquele dia que você levanta e olha para o céu, está tudo encoberto, você fala: nossa, olha, está um nevoeiro só. Mas quando lá pelas 10 horas, aquela névoa vai embora e o sol brilha. Assim é o nosso amor para com Deus. Pequenininho, pequenininho. Quando é 10 horas da manhã, já não existe mais. A conversão do povo de Israel para Deus foi comparado com a nuvem da manhã que cedo passa. Será que nós estamos arrependidos mesmo? Será que a gente está convertido mesmo? Como diz a irmã Cida, né? Será que ela se converteu mesmo? Será que ela nasceu de novo? Será que nós nascemos de novo? Será que nós temos uma nova vida? Será que o Espírito Santo está habitando mesmo dentro de nós? Ou nós tocamos o Espírito Santo dentro da gente? Nós lemos lá na comparação, que ele é comparado com uma pomba, e nós aproveitamos a comparação e mandamos ele embora porque ele é uma pomba. Será que fizemos isso? Temos que pensar e refletir. E ele então vai dizer: olha, lamenta, foi tudo cortado da casa de Deus. Interessante, né? Todo culto era feito, por quê? Porque o povo trazia as ofertas para os sacerdotes fazer o culto, senão, sem a oferta não tinha o culto.
Traga para os nossos dias hoje um louvorzão para fazer para Deus aí. Fica claro que não é brincadeira, não fica? Rapaz, quando você começa a estudar sobre isso daí, um evento aí, fica um valor astronômico para fazer. E quem que paga isso daí? O povo que vai lá. É o povo que vai lá que paga. Agora faça uma comparação. Os sacerdotes estavam recebendo toda essa riqueza da mão do povo de Israel e usando de maneira errada. E hoje o que acontece? Os ministros colocados nesses lugares aí, recebem da mão do povo de Deus e promove uma baita festa. E eu fico pensando, o dia que Deus executar o juízo, que Deus tirar dos adoradores, porque é os adoradores que dá a condição para fazer, mas Deus então traz o juízo sobre os adoradores não têm mais aquilo em mãos para levar para os sacerdotes, e os sacerdotes então em contrapartida não podem realizar o culto. E ele então está chamando a atenção desses camaradas aqui, que usufruíam do ofício de sacerdote de maneira errada, mas mesmo assim ele está chamando esses sacerdotes para uma conversão. Se envergonhem, porque Deus tirou da vossa boca toda a oferta que Ele dava para o povo trazer para vocês. Agora eu fico pensando, o dia que Deus executar juízo sobre esses adoradores, esses camaradas que usa e abusa do cargo que tem, vão ficar envergonhados como os sacerdotes que estavam cobertos de vergonha. Mas interessante, estavam cobertos de vergonha pela falta das ofertas, mas não estavam cobertos de vergonha por causa do mau uso das ofertas que eles estavam fazendo. O camarada se envergonha porque não tem mais na mão o benefício, mas não se envergonha porque usava o benefício de maneira errada, ou seja, não se converte, não se arrepende. O interessante, a coisa mais difícil que existe, que eu já vi hoje, que eu vi nesses poucos anos de igreja, que é muito difícil você levar uma pessoa de cargo religioso a uma conversão, a uma mudança, a um arrependimento. O camarada não se arrepende, começa numa briga teológica, ele procura justificativas dentro da Bíblia Sagrada para justificar o pecado dele. Começa aí. Depois ele usa o cargo dele para perseguir quem está falando contra ele. E o camarada não muda de vida, não se converte. E quando ele está lá no fundo do poço, que ele pede para voltar, ele ainda impõe condição para voltar. Eu só volto se vocês me colocarem no cargo de líder de novo. Ele não aceita correção da igreja sobre ele. E nós também não gostamos, mas a Bíblia que está chamando nós para uma conversão, para um lamento, lamentai. E tudo foi atingido. E ele vai dizer no versículo 14: santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores da terra. O ancião está de fogo, está bêbado, mas tenta, quem sabe ele acorda, né? O ancião, não interessa, vamos tentar, é uma tentativa. Ele está fazendo uma tentativa, e ele acredita nisso. No capítulo 2, ele acredita tanto que ele vai trazer uma palavra de esperança. No versículo 18 do capítulo 2, ele vai trazer a promessa da efusão do Espírito Santo. No versículo 16, ele vai voltar: porventura o mandamento não está cortado de diante dos nossos olhos? A alegria e o regozijo na casa do nosso Deus? Duas perguntas. Aí no versículo 17, ele vai trazer então a mensagem do terceiro juízo, que agora se torna um quarto. A semente apodreceu debaixo dos seus torrões. Ou seja, aquilo pouco que tinha, que eles separaram para plantar, para na próxima colheita ter o que comer,
como não choveu no momento certo, não veio a chuva, aquela semente apodreceu, a colheita futura está cortada. Será que isso não fala nada para vocês? Será que isso não diz nada para vocês? Será que esse juízo da seca de Deus não vai levar vocês para uma conversão? A dureza do coração de vocês não vai mudar? E ele vai dizer então, no versículo 18 e 19, como geme o gado. Agora no versículo 18 e 19, vai haver uma inversão de valores. O que é uma inversão de valores? Quando a pessoa que deveria estar fazendo aquilo não está, e uma outra que não tem nada a ver, está fazendo o que ela deveria fazer. Quem é que deveria estar no lugar clamando, arrependido, pedindo a misericórdia de Deus? Começando pelos anciãos, sacerdotes, os ministros da casa de Deus, e aí todo o povo de Israel, porque todo o povo de Israel são sacerdotes de Deus, então todos os crentes deveriam estar, mas não estão. No versículo 18 e 19, quem é que vai estar nesse lugar? Os animais. Aí o negócio está brabo, viu? Eu vou te levar lá para o Velho Testamento, na história do profeta e o jumento. Balaão, o profeta, e o jumento. Na história lá de Balaão e a jumenta, quem é que estava tendo visão de anjo? Era a jumenta. A jumenta que estava vendo o anjo, não era o profeta. O anjo lá estava com a espada desembainhada para matar o profeta. Ele deveria enxergar e mudar a atitude, pedir perdão e não fazer o erro que ele estava programando no coração de fazer. Mas ele não enxerga, ele é um cego, ele não vê. Quem é que vê? A jumenta que vê. E a jumenta vê, livra ele da morte, e ele ainda em troca bate nela. Aí a jumenta fala, e nem assim ele acorda, porque onde você já viu jumenta falar? Não é normal jumenta falar, quem tem que falar é o profeta, mas quem está falando é a jumenta. Quem tem que ser usado na mão de Deus é o profeta, mas o profeta não pode ser usado. Quem está sendo usado é a jumenta está falando. E nem assim ele muda, nem assim ele tem uma atitude correta. Aqui os animais estão clamando no lugar do povo. Não vamos deixar isso acontecer, não. Isso não pode acontecer. O jumento, o animal tomar o meu lugar, não, de jeito nenhum. Quem vai clamar, quem vai se arrepender é a igreja, eu e você. Nós vamos nos arrepender, nós vamos ouvir a mensagem, nós vamos colocar em prática o arrependimento. O evangelho começa assim: arrependei-vos, porque chegado é o reino de Deus. O reino de Deus está no vosso meio. O evangelho está sendo pregado. Você entra no reino de Deus através do arrependimento, através do clamor, através de reconhecer que é pecador. E nós vamos entrar. Animal não vai gritar no meu lugar, não. Animal não vai gemer no meu lugar, não. Quem vai gemer e clamar por causa do meu pecado sou eu mesmo. Eu vou me envergonhar, eu vou pedir perdão, eu vou pedir misericórdia. Eu vou até ler o versículo 18 e 19 para você gravar bem na cabeça aí. Versículo 19 e 20. A ti, ó Senhor, clamo. Versículo 18, como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas são destruídos. A ti, Senhor, clamo. Olha só agora o que ele fala no versículo 19. A ti, Senhor, clamo, porque o fogo consume os pastos do deserto, e a chama abraçou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo clamam a ti, porque os rios se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Então só sobrou aqui o profeta Joel clamando a Deus e os animais. Ainda bem que sobrou um. Quem sabe de repente sobrou só Jesus. Jesus foi para o céu e está clamando, intercedendo em favor da sua igreja. Ele vai clamar e interceder sozinho?
Vai os animais no lugar nosso? Não, nós vamos clamar e interceder junto com Cristo, junto com o Espírito Santo. Vamos colocar a nossa boca no pó, vamos clamar. E olha, tem gente que vê a vara de Deus, tem crente que vê a vara de Deus vindo e ele fica contente. Joel viu a vara de Deus vindo e ele não ficou contente, ele se pôs a clamar. Vamos clamar em favor da igreja, vamos pedir em favor do povo de Deus, amém? Já passou a hora, que Deus te abençoe e te guarde, amém?